Sempre que a gente está falando de Quirón, Saturno e Urano, a gente está falando sobre assumir o nosso lugar no ciclo da vida. E é algo que a gente consegue ver nitidamente no mito de Horus e no Rei Leão, que é um mito africano. Só que tem uma diferença, né? Que eu vou falar daqui a pouco. Aquelas. Então vamos lá. Saturno e Urano, assumindo o nosso lugar no ciclo da vida. Que jornada, né? A jornada da nossa vida inteira. Então hoje a gente vai falar bastante sobre os limites e a nossa originalidade, tá? Então, quando eu estou falando de Saturno, eu estou falando do limitador, do grande limitador, do senhor do karma. Saturno, ele sempre vai falar para gente sobre as lições ocultas que a gente precisa perceber por trás das dificuldades que a gente passa na nossa vida. Não à toa, a gente passa aí dos 27 aos 29 anos fazendo uma passagem, né? Acessando essa frequência para que essa frequência ela comece a ser sentida na nossa vida depois. Na minha experiência, eu falo muito sobre isso, não só observando a mim, mas como observando as pessoas que eu acompanho. A gente só começa a realmente receber e sentir esses efeitos de Saturno lá nos 33. Por quê? Porque 33 também é uma idade muito específica na nossa vida, que é o retorno de Júpiter, né? A idade de Cristo. Tudo tem um porquê. E hoje vocês vão entender como que esses planetas, eles se dançam, eles se performam de uma forma em conjunta. A gente nunca pode olhar uma instância muito separada da outra, porque a gente está funcionando em totalidade o tempo inteiro. Então, Saturno, ele sempre vai estar falando regras, limites, regulamentos que eu preciso obedecer, que eu preciso fazer uma adesão a certos princípios. Eu estou olhando para minha ancestralidade quando eu estou olhando para Saturno, eu estou olhando de onde eu vim, do meu lugar dentro do ciclo da vida, mas não do meu lugar em totalidade, na minha autenticidade, da origem, do meu lugar de origem. Quando eu começo a ter essas dificuldades com Saturno, porque ele é o senhor do karma, né? E tudo que a gente está falando é, se eu estou aqui encarnada, eu já estou presenciando esse movimento, né? De karma, porque eu estou aqui, eu estou dando continuidade numa história. Então eu carrego uma memória. O meu corpo carrega uma memória. O meu corpo, ele começou a receber imprinting antes da minha consciência chegar, através do corpo da minha mãe, da relação que a minha mãe tinha com o meu pai. Então, tudo na nossa jornada é um karma. Por isso que a gente não pode olhar muito para essa palavra com medo. Porque todos vocês que estão aqui comigo hoje, a gente está programado por karmas para se encontrar. Senão a gente não estava aqui, no mesmo campo. Independente, né, da internet, da velocidade, da divulgação, enfim, independente de qualquer coisa. O nosso campo, ele sabe muito bem onde a gente precisa e com quem a gente precisa estar. Então, quando eu estou atravessando essas dificuldades, eu primeiro preciso conhecer essas dificuldades, eu primeiro preciso olhar para elas para conseguir saber lidar com elas. Então, onde ele estiver, onde Saturno estiver posicionado, a gente está falando de lugares onde esses limites eles vão ser solicitados para que a gente comece a perceber a origem de onde a gente vem, o que a gente precisa respeitar para a gente lidar com essas lições ocultas que tem por trás. Então, ele vai conectar a gente com essa capacidade de negar, porque geralmente Saturno, a gente, a gente é cobrada por Saturno porque a gente não sabe dizer não para essa energia. Por quê? Porque existe uma lealdade sistêmica muito grande no nosso campo por essa energia. Por isso que a gente se conecta e a gente precisa entender esses limites, mas também saber negar. Até aqui tá tudo bem, Saturno? Porque depois a gente vai olhar para Urano. Estou fazendo essa síntese primeiro com vocês para vocês entenderem que tudo que eu vou falar
a partir de agora, que eu vou entrar um pouco nas histórias, né? Eu vou estar falando disso. E eu queria que vocês já olhassem, né, com esse olhar. Misturar a lógica com o abstrato, né? O técnico com o lúdico. Urano. Eu estou falando de social, né? Na verdade, vou voltar. Saturno, um planeta social. E Urano, um planeta geracional. Hoje, a gente está olhando muito para esses limites que fazem com que a gente acesse uma coisa muito importante, por sermos humanos: pertencimento. Pertencimento não só no nosso núcleo social, que Saturno e Júpiter são planetas sociais, como também o pertencimento na nossa unicidade, na nossa originalidade, o pertencimento dentro da nossa autenticidade. Esse é um pertencimento que a gente sente dentro da gente. E a gente só sente isso quando a gente quebra barreiras, quando a gente faz rupturas. E essas rupturas, elas estão servindo a uma grande geração. Então, eu não estou fazendo ruptura só pela minha vida, só pela minha caminhada aqui, Rafaela. Eu estou fazendo uma ruptura por toda uma geração que acaba, né, compartilhando esses posicionamentos. Os planetas geracionais, eles são planetas que eles ficam mais de 30 anos na mesma frequência, então eles influenciam muita gente, né, ao mesmo tempo. Por isso que é cada um dentro da sua individualidade contribuindo para o todo. Então, Urano, que representa essa ruptura, representa essa quebra, ele está falando de algo que é original, algo que é único, algo que é totalmente incomum quando comparado com as nossas raízes, algo que pode nos gerar certa instabilidade. Quem viu meus stories ontem, eu falando sobre o meu Urano, me gera uma instabilidade absurda lidar com essa energia de forma consciente. Por quê? Porque essa é uma energia que ela é uma oitava acima da nossa capacidade mental. E ela ajuda com que a gente crie algo a partir do nada. E para a gente acessar essa centelha de originalidade, porque Urano ele é um planeta que ele não está acessível a essa capacidade racional que a gente tem, por exemplo, em Saturno, a gente precisa sair da caixa da rotina. Então, sempre que eu estou falando de Urano, vai ficar gravada, Dani. Vai sim, tá? Amanhã eu vou para lidar com Urano, sair dessa caixa da minha rotina. Ou seja, eu vou fazer uma ruptura dentro da minha rotina que ela não vai ser confortável. Principalmente até os 38 anos de idade. Vocês vão entender por quê. Eu vou fazer 36, né? Daqui a 11 dias, igual eu comentei com vocês no e-mail ontem. E essa energia para mim é um horror. Essa energia para mim, ela fica me testando e eu não, mesmo sabendo da existência dela, eu não fico confortável. Porque existe um tempo, existe um ciclo. A gente está falando do coração do desenho humano quando eu estou falando de Urano. O porquê que o desenho humano começou a existir? Para fazer uma quebra de ruptura em uma geração que demora muito. Vou falar sobre isso mais para frente. Então, quando eu estou saindo dessa rotina, dessa caixa, né, que eu tenho dentro dessa rotina, eu intensifico a minha originalidade e eu deixo a criatividade entrar. Urano é uma permissão para a criatividade entrar dentro da gente, só que é desconfortável. E quando eu estou falando com essa instância ela me ajuda a fazer uma conexão que ela é muito além, ela é sutil, ela é uma capacidade mental superior e ela me permite receber centelhas de originalidade. Ela me permite receber essa sabedoria que eu nem sabia que eu tinha, né? Isso eu falo para vocês, isso vocês vão receber essa sabedoria através das portas que vocês têm. Só que tem um mecanismo, né? Será que essa porta faz um canal? Será que essa porta ela está num centro indefinido? Quem não conhece muito desenho humano, não tem problema, tá? Não se prendam nessas informações, que eu sei que tem gente aqui que não conhece muito.
Mas quem conhece desenho humano sabe que existem vários detalhes que expressam essa energia através de nós. Não é simplesmente ter essa energia. Essa é a grande diferença entre o desenho humano e a astrologia, né? A astrologia ela traz ali um posicionamento, só que o desenho humano ele traz um posicionamento que ele pode estar adormecido e ele pode só se expressar quando você está recebendo um condicionamento externo de alguém ou do trânsito. Então, qual é a grande chave disso? Observar, saber dessa energia, conseguir ter coerência da existência dessa energia. É por isso que a gente vai falar sobre essas duas instâncias hoje, porque para eu me harmonizar no meu social e deixar a minha originalidade sair de uma forma fluida, de uma forma que ela vai quebrar paradigmas, eu preciso me harmonizar com essas energias. Não esquecendo que quem faz essa ponte aqui, de um até o outro, a ferida da alma, Quirum. A gente não vai falar de Quirum hoje, mas é só para vocês entenderem que são 3 temas para que um único tema ele seja contemplado dentro da nossa existência. E é por esse motivo que esse Jardim de Ouros ele está nascendo, respeitando os meus limites sociais e respeitando o espaço que eu preciso para deixar essa originalidade sair. Então, a gente pode usar isso na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional, na nossa vida social, na nossa vida amorosa, em todos os âmbitos da nossa vida, porque são instâncias que fazem com que a nossa verdadeira natureza ela esteja presente, tá? Eu tenho uma comunicação pisciana, né? Eu tenho Mercúrio em Peixes, nó do norte em Peixes, na casa 3. Então, essa também é uma energia que ela é nova para mim. Quando a gente fala de nodos, a gente entende, né, pelo desenho humano, que a gente começa a entrar na frequência dessa energia nos 36. E para mim, essa energia começou a ser muito mais lapidada agora nos 35. Então, eu percebo que, tanto para eu conseguir me expressar melhor e para eu conseguir ter um entendimento mais profundo dessa simbologia, os mitos e as histórias, eles me ajudam muito. E não só a mim que tenho essa configuração, né? Porque essa minha configuração me faz entender uma coisa muito importante, que é a arquitetura do universo, né? Os mitos, as histórias, os contos, eles trazem para gente o simbolismo, né? De como as coisas existem por trás da matéria e de quanto isso é antigo. Só que a gente foi desconectada disso, a gente foi alienada desse movimento justamente pelo excesso de informação, o que por um lado é muito bom, só que agora parece que a gente tem que resgatar algo que ficou lá atrás, que faz um conjunto. Então, quando eu estou trazendo a mitologia e o simbolismo por trás do mito de Osíris, Osíris, Ísis e Horus, o pai, a mãe e o filho, eu estou conseguindo entender, através da origem egípcia, o lugar do ser humano no cosmos. Os mitos e os ensinamentos arquetípicos, eles ajudam a gente a refletir e ajudam a gente a explicar como que a gente deve agir no mundo manifestado, a explicar dentro da gente mesmo, porque é uma reflexão que eu vou contar essa história e para mim bateu em um lugar, para Emanuel vai bater em outro lugar, para Paty vai bater em outro lugar, para Maria vai bater em outro lugar. E é um lugar íntimo. Esse é o verdadeiro entender e compreender que a gente precisa acessar. Isso tira um peso, né? Tanto da mente querer racionalizar tudo que ela está acessando e entender tintim por tintim, quanto do conteúdo que ele está sendo transmitido aqui. Porque ele bateu alguma coisa, né, dentro de mim, e essa coisa ela precisou vir para fora. E isso quem falava, né, era Platão. Ele que traz o início dessa filosofia de perceber que a gente não tem a capacidade de captar nesse mundo manifestado, nesse mundo onde as coisas existem, a gente não consegue captar o bem ou o mal absoluto.
A gente pode se aproximar e se afastar relativamente. Então, uma coisa eu acho boa, uma coisa eu acho ruim. Mas a gente não consegue chegar dentro desses polos absolutos. Eu consigo pendular o tempo inteiro dentro dessa polaridade. Porque nesse mundo que a gente vive, ambos os extremos eles fazem parte da ilusão da deusa Maia. Então, a deusa Maia é a tecelã da vida. Ela representa o mundo da matéria. E ela fala da ilusão que cobre esse mundo da matéria. Então, esse mundo da matéria, ele é coberto por uma moralidade que ela vem justamente de mentes pensantes que precisaram dividir o que é bom do que é ruim. E isso, né, embora a gente esteja sempre entre esses extremos, esse filósofo, né, o Platão, ele começou e procurou a descobrir o real dentro desse mundo ilusório. Então, quando eu estou me aprofundando, quando eu estou vendo um filme com um olhar, né, isso começou a mudar muito para mim de uns anos atrás, e eu até observo isso, né? A gente, às vezes eu tô vendo um filme com meu marido e é um filme muito simbólico, assim. E ele tá lá, tipo assim, só no lúdico, ele não tá nem captando a mensagem que tá acontecendo ali. E tá tudo bem, porque esse véu, essa ilusão, é cada um, né? Tem que bater dentro de cada um. Só que quando a gente vê alguns filmes que às vezes eu nem captei nada, ele fala, nossa, aquilo, você não viu aquilo que me falou, que não sei o que, ele faz um comentário que daí eu percebi algo, porque aquilo tocou ele. Então, isso ajuda a gente a perceber e a se diferenciar até desse acesso que a gente tem, né, quando a gente começa a acessar esse simbolismo, né? Não é igual para todo mundo, mas não quer dizer, né, que as outras pessoas que a princípio a gente acha que não acessam, elas não acessem. Elas acessam, mas elas acessam da forma delas, o tempo delas.